Olá, meus amores. Vamos continuar as aulas de língua portuguesa. Hoje iremos aprender um pouco sobre substantivo próprio e substantivo comum, certo? Por que é relevante aprender sobre substantivos? De acordo com o currículo de Pernambuco, vocês vão adquirir e revisar essas habilidades aqui. A primeira é do 6º ao 9º ano. Relacionar a linguagem verbal com a linguagem não verbal e híbrida, como esquemas, infográficos, imagens variadas, etc. Na reconstrução dos sentidos dos textos de divulgação científica. E revisar aí um conteúdo dos anos iniciais do ensino fundamental, identificando e diferenciando em textos substantivos e verbos e suas funções na oração. Sendo que aqui nós vamos focar nessa questão do substantivo, certo? Continuar. Então, vamos relembrar aqui um pouco dos gêneros textuais, que são aqueles textos que encontramos no dia a dia. Temos aqui o infográfico, que é um gênero textual que talvez vocês não tenham ouvido falar. Vamos relembrar aqui. O que é um infográfico? Um infográfico ou uma infografia é uma representação visual de informações e dados. É uma coleção de imagens que fornece uma visão geral do assunto e que melhora a compreensão do leitor sobre ele. Os infográficos são recursos visuais criativos e envolventes, que chamam a nossa atenção para comunicar informações de maneira rápida e clara. A palavra infográfico é a junção das palavras info, que significa informação, e gráfico, que significa desenho, imagem, representação visual. Então, eu trouxe aqui um infográfico para a gente analisar. Infelizmente, não é um assunto tão bom, porque aqui está retratando aí, tem ali, mapa da fome. Fala sobre a subnutrição, né, das pessoas aí em alguns lugares. Ou seja, subnutrição, a questão das pessoas que, infelizmente, estão passando fome, não só no nosso país, mas em outros lugares do mundo. Isso é muito triste, né? Então, no infográfico aqui a gente encontra números, a gente encontra, no caso, mapas, textos, tudo isso nos traz aí uma informação. Então, vamos ler aqui, A má nutrição causa doenças devastadoras em adultos e crianças. A fome mata, por ano, mais pessoas do que a AIDS, a malária e a tuberculose juntas. Uma criança morre de fome a cada 4 segundos. E mais de 800 milhões de pessoas sabem como é dormir com fome, a maioria composta por mulheres e crianças. E mais pessoas morrem de fome do que nas guerras. Aí tem aqui, essa partezinha de amarelo, tem a porcentagem aí da subnutrição. Então, no Brasil, a gente percebe que ainda existem muitas pessoas passando fome. E só sabe realmente quem já viveu isso, infelizmente. E aí, na nossa casa, o que é que a gente está fazendo para não estar estragando alimentos? O que a gente está fazendo para ajudar essas pessoas também que estão passando fome? Então, pensando nisso, trouxe aqui outro gênero textual, que é uma receita, certo? Que a receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. Sendo que essa receita ela é diferenciada porque ela vai reaproveitar. Então, em um país que tem tanta gente passando fome, em vez de nós estarmos jogando comida fora, vamos reaproveitar e ainda ajudar as pessoas. Então, aqui é um suco de casca de maçã. Temos aqui os ingredientes e o modo de preparo. Então, os ingredientes é 1 litro de água, cascas de 2 maçãs, 3 colheres de açúcar. E como preparar? Primeiro, lave as maçãs e peça a ajuda de um adulto para descascá-las. Depois, coloque as cascas em uma panela com a água e peça a ajuda de um adulto para levá-la ao fogo. E quando ferver, peça a um adulto que desligue o fogo, espere esfriar, acrescente o açúcar e bata tudo no liquidificador. Trouxe muito aqui, pedir ajuda de um adulto, porque se tiver crianças assistindo também, a gente sabe que vocês têm que ter cuidado aí
com o manuseio de algumas coisas, né? Continuar. Então, eu trouxe aqui novamente a receita para a gente dar uma olhadinha. E nós vamos responder algumas perguntinhas. Letra A. O que será feito na receita? O que é que a gente vai fazer aí nessa receita? Suco. E a gente, ó, identifica lá no título da nossa receita, do nosso texto, a palavrinha suco. E qual é a fruta a ser usada? Que fruta nós iremos usar? A maçã. Muito bem, nós identificamos ali no título do texto e na parte dos ingredientes. E o ingrediente da receita, qual é, né? Qual é esse ingrediente que ele é medido em colheres? O açúcar, muito bem. Tá? Escrito ali nos ingredientes. O ingrediente da receita é medido em litros. A água. Encontramos ali também nos ingredientes. O recipiente que vai ao fogo nessa receita, a panela, que encontramos ali no texto do modo de preparo. O eletrodoméstico usado nessa receita, temos o liquidificador, que também está ali no modo de preparo. Então, preste atenção nessas palavrinhas aí que nós identificamos no texto, certo? Suco, maçã, açúcar, água, panela e liquidificador. Então, todas essas palavrinhas que nós identificamos na receita, trata-se de substantivos. Então, o que é um substantivo? Mais uma vez, estamos fazendo uso aqui do dicionário online, Aulete Digital. Então, quando a gente quiser sempre assim descobrir o significado de alguma palavra, nós podemos recorrer a ele. Então, eu coloquei lá substantivo e apareceu um primeiro significado aqui. Classe de palavras que dá nome aos seres, objetos, qualidades, ações, sentimentos, entre outros, né? Então, os substantivos, eles são usados para referir-se às diferentes entidades. Então, essas entidades são o quê? Coisas, pessoas, fatos, fenômenos, denominando. Então, os substantivos vai denominar essas coisas. Eu trouxe aqui, ó, o que é a entidade mesmo? É aquilo que constitui a existência de algo real, essência. Então, eu costumo dizer, ó, tudo que existe, que a gente sabe que existe, para ficar mais fácil, é um substantivo. Trouxe aqui mais um infográfico para a gente dar uma olhadinha. 33% dos alimentos, em média, são perdidos ou desperdiçados. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são jogados no lixo todos os anos no mundo. Então, ó, enquanto tem tantas pessoas passando fome, desnutridas, né? A questão da subnutrição. No nosso país, já tem outra parte aí da população jogando comida fora. Ó, 33% dos alimentos são perdidos ou desperdiçados. Isso é um absurdo, né? Então, aqui, ó, liste pelo menos 5 substantivos que aparecem nesse infográfico. Então, a gente vai fazer uma leitura de imagens, né? Nessa imagem, quais são os substantivos que a gente identifica? Ó? Cenoura, né? A gente observa ali uma cenoura. Banana. Cesto. Balança. Garrafa, né? Entre outros. Então, tudo isso também é substantivo. Os substantivos, eles possuem também classificações. Hoje nós vamos aprender duas, que é o substantivo comum e o substantivo próprio, que é o título da aula. Então, o substantivo comum é o nome comum e generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa, podendo ser aplicado ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria. Costuma estar em letra minúscula. E o substantivo próprio é o nome específico que se dá a um ou a alguns indivíduos, lugares, marcas, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando inconfundível, e costuma estar em letra maiúscula. Então, ó, por exemplo, cachorro. Cachorro é um substantivo comum, porque está ali, ó, denominando esse animal, o animal dessa espécie. Então, cachorro, existem vários cachorros, mas se eu tenho um cachorrinho em casa, coloquei o nome dele de Toby.
Então, Toby aí, ó, vai ser um substantivo próprio, porque está denominando ali um animal específico, que é o meu cachorrinho, e não qualquer cachorro. Outro exemplo de substantivo comum, país. A palavrinha país é um substantivo comum, porque está ali se referindo a um lugar, né? Então, existem vários, diversos países. Mas se eu me refiro ao Brasil, é um país específico. Portanto, Brasil é um substantivo próprio. A palavrinha escritora, né? Existem várias escritoras, então, comum. Agora, se eu me refiro a Zezinha Lins, é um substantivo próprio, além de ser o nome de uma pessoa, também é o nome de uma escritora específica a que eu estou me referindo. Trouxe aqui mais um texto para vocês, mais um gênero textual, dessa vez é uma canção, certo? Uma música intitulada por Criança Não Trabalha, de Arnaldo Antunes. Lápis, caderno, chiclete, peão, só bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. Então, apesar de lá o título leia uma das estrofes, eu quis ler o texto todo para vocês refletirem um pouquinho também, certo? Então, criança não trabalha, criança brinca, criança se diverte e estuda, né? E aqui temos várias palavras que representam aí essa criança, que essa criança não trabalha. Então, nós vamos observar a primeira estrofe para responder aqui, colocar o nome aqui, de um objeto escolar. Então, qual é o objeto escolar que a gente pode encontrar aí nessa primeira estrofe? Muito bem, ó, lápis, que é um objeto escolar, e um caderno. E brinquedo, qual o brinquedo que a gente pode encontrar aí? Peão, bicicleta, skate. Um doce, nessa primeira estrofe. Chiclete, que também é considerado um doce. Roupa, calção, um transporte, que está aí nessa primeira estrofe. Lembrando que na aula passada nós vimos, né? Nós estudamos também sobre poema e poesia, aprendemos o que são versos, o que são estrofes. Então, estrofe aí é o conjuntinho de versos. Então, transporte, avião, bicicleta e um instrumento musical, tambor. Então, todas essas palavras são substantivos, porque estão nomeando coisas, diversas coisas. E são substantivos, ó, comuns, certo? Vamos ver aqui agora. Então, eu coloquei ali algumas palavrinhas, alguns substantivos, e nós vamos observar se eles são comum ou próprio. Então, cão é comum ou próprio? Já está dizendo ali, né? Que é comum, porque existem diversos cães, né? Diversos cachorros. E diversos cães. E não estou me referindo a um cão específico, e sim a espécie ali de animais. Então, comum. Gato, da mesma forma, é um substantivo comum. Elefante. Já Uberlândia, ó, é próprio, porque eu estou me referindo a um lugar específico. Aline também é próprio, porque é o nome de uma pessoa aí, não é? Se eu falasse menina ou pessoa ou mulher, seria comum, mas se eu estou especificando quem é essa pessoa, pelo nome dela, Aline, é próprio. Cadeira comum, casa também, ó. Rua comum. Agora, se eu falar o nome da rua, por exemplo, Rua Espíndola, já vai ser nome próprio. Mas nesse caso aqui, só a palavrinha rua é comum, porque existem diversas ruas, não é verdade? Xícara também. Antônio, ó, mais um nome próprio, nome de pessoa. Farmácia comum e supermercado comum. Muito bem.
Trouxe aqui um quadro para a gente completar com alguns nomes. Então, o primeiro é o nome de objetos. Já tem ali tênis. Ele pede para a gente completar com 2 exemplos. Eu vou colocar um como livro, que é o nome do objeto, e vou deixar o outro para vocês pensarem aí e colocar. Mas se vocês quiserem ampliar essa atividade, vocês podem fazer uma lista de nomes de objetos para estar aí praticando o substantivo comum. Nome de pessoas. Então, já tem ali Juliana. Coloquei meu nome e vocês vão colocar outro ou outros nomes de pessoas aí. Nome de bichos. Já tem onça. Coloquei gato. E aí você pode completar aí uma lista com vários nomes aí. Vamos continuar praticando. Eu trouxe aqui um jogo, não sei se vocês conhecem, mas no meu tempo de criança, adolescente, eu brincava muito, que era... Aqui chama de stop, né? O jogo stop, também conhecido como adedanha ou adedonha. Eu conhecia como adedonha. Então, é uma brincadeira em grupo, na qual os jogadores devem ser rápidos com as palavras. Quem preenche primeiro todas ou o número mínimo de categorias fala stop e todos os outros jogadores param o jogo. Vence quem somar mais pontos. Então, é um jogo muito divertido, porque a gente vai ali também lembrando de palavras, escrevendo, aprendendo direitinho a escrever, tudo isso brincando. Quem não gosta de aprender brincando, não é? E, além disso, a gente está ali conversando, brincando com as pessoas, se divertindo. Então, é um jogo muito bom. Então, se vocês nunca jogaram, joguem esse jogo. Aí trouxe aqui, para explicar um pouquinho melhor. A mesma informação. Então, aqui você pode pegar uma folha de caderno ou um caderno e colocar nome de cores, nome de flores, nome de frutas, que são exemplos de sentimentos, de lugares, de bichos. Ficou repetido ali. Nome de brincadeiras, e aí tem vários, né? Tem gente que bota novela, filme, hoje em dia bota meme. Então, assim, vai depender do que você quiser colocar aí na coluna. E aí você vai falar, dedonha, coloca lá os dedos, vê que letra deu. E, por exemplo, se deu a letra B, então você vai pensar, né? O nome de cor com a letra B. Se não tiver, não coloca. Se tiver, coloca branco, por exemplo. Nome de flores com a letra B. E aí você vai preencher tudo. Aí depois, quando você terminar o jogo, você vai comparar para fazer a pontuação. Se várias pessoas colocaram o mesmo nome, a pontuação vai ser 5. E se, por exemplo, só você colocou branco, os outros não colocaram, aí fica 10. Aí no final você pontua e vê aí quem ganhou. Um jogo bastante divertido para vocês. E além disso, vocês vão estar também aprendendo mais, praticando mais sobre substantivo brincando. E assim a gente finaliza a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E continue estudando, certo? Um beijo.